Caras irmãs e irmãos, muito boa noite a todos. É um prazer enorme regressar a esta casa, agradecer à direção física desta casa e também agradecer à direção espiritual, que sei que está bem presente. O que me traz hoje aqui é realmente este livro. Hoje vamos a refletir um pouco e eu vou apresentar o livro e apresentar também e refletir também convosco, mas de uma forma diferente, como já foi aqui dito. Para quem não aprecia poesia, que é o caso da minha esposa, ela não aprecia poesia e diz-me, bom, a tua eu consigo ouvir, faz a caridade. Portanto, o que eu peço a todos, aqueles que não apreciarem a poesia, que façam também a caridade. Pelo menos não digam que não gostaram. Mas vamos então, eu vou iniciar precisamente pela leitura da parte de trás do livro que diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sob o candeeiro a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Isto em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. E depois também em São Lucas, acaba por falar a mesma coisa, por dizer a mesma coisa. Capítulo 8, 16 e 17, versículos 16 e 17. E é isto que eu aqui é isto que eu aqui venho fazer, que é não colocar a candeia debaixo do alqueire. Eu venho mostrar a todos este trabalho, que não é meu, este trabalho é nosso. É um trabalho onde existe inspiração mediúnica, portanto, o que é bom, o que é útil, penso que deve ser partilhado por todos. O que não for realmente bom, então fiquemos com o que não é bom para podermos realmente ultrapassar e tornar algo de bom. Eu vou ler a apresentação do livro, que também me foi inspirada, e diz assim: esta obra de inspiração mediúnica aborda alguns aspectos da doutrina espírita de forma poética. É, na verdade, uma abordagem diferente, onde a arte das palavras em rima cruzada apresenta uma maior relevância e predominância. Para o leitor que gosta de poesia, poderá conseguir ter uma ampla perspectiva acerca desta filosofia de vida codificada por Allan Kardec. Cada poema apresentado é uma pequena luz de esclarecimento que deve ser colocada à vista de todos. As mensagens, as informações e testemunhos que constituem alguns destes poemas servem de reflexão e introspeção a cada leitor nesta jornada evolutiva e individual a que todos estão fadados. Jesus está sempre presente nas nossas vidas, mesmo que elas não rimem. No entanto, o exemplo do Mestre será sempre uma rima perfeita bordada em nossos corações. A arte é uma evocação do belo e do perfeito, onde a poesia vibra de forma diferente em cada ser humano. Que esta obra possa fazer vibrar qualquer coração e, em especial, aquele ainda empedernido a necessitar de ser amorosamente tocado. Que este livro possa trazer esclarecimento e tocar corações em poesia. Eu penso que grande parte dos irmãos e das irmãs que aqui estão, pelo menos é o meu caso, vem da Igreja Católica. De uma forma geral, eu tive a minha catequese e na catequese foi-me explicado que tínhamos um Pai nosso, que estás no céu, um Pai que está no céu e que zela por todos nós. Ele sabe tudo sobre nós. Tudo. Ele é tão bondoso que nos mandou 10 regras básicas de comportamento e que nós devemos cumpri-las. No entanto, se não as cumprirmos, ele manda-nos para um local de sofrimento enorme, onde iremos sofrer para o resto da eternidade. Mas ama-nos. A questão que se coloca é, e estamos a refletir, isto tem lógica? Qual é o pai que ama o seu filho, por o seu filho errar, o coloca eternamente de castigo? Não tem lógica. Então, o primeiro poema que eu vos trago hoje é precisamente sobre Deus.
o tema do poema é sobre Deus. Esta obra é uma obra que toca praticamente em todos os pilares da doutrina espírita. O primeiro pilar, ajudem-me, por favor, a existência de Deus. O primeiro pilar, é isso que vamos falar. E depois temos a imortalidade da alma, temos a mediunidade, temos a reencarnação, temos a pluralidade dos mundos habitados e há quem defenda, e eu também defendo, a moral de Cristo. Mas depois há outras vertentes, outros pilares, mas é discutível. Mas estes 5 pilares são realmente os pilares da doutrina espírita, onde a doutrina espírita assenta. E eu, quando fui apresentar este livro, isto para dizer que todos nós aprendemos, até eu que estou aqui deste lado aprendo, eu quando fui apresentar este livro no Barreiro, eu dizia que a pluralidade dos mundos habitados, este livro não englobava esse pilar. No final da palestra, no Barreiro, houve um irmão que no final veio ter comigo e disse, não, este poema assim pode ser visto nessa perspectiva. Eu disse, que interessante. Até eu aprendo e acabei por concordar. Mas vamos falar sobre Deus. E eu peço imensa desculpa porque eu não melhorei desde a última vez que aqui vim, continuo a não decorar poemas, vou ter que os ler. Enfim, possivelmente noutra existência, mas virei com essa capacidade. De Deus vamos falar, pois o hábito do ser humano é não saber e em tudo achar, mesmo cometendo engano. Por norma é personificado, como velho de barbas é conhecido. Quando tudo está bem, é amado, e por ignorância é temido. Quem é Deus é a questão que erradamente se coloca, não se percebendo a razão, por tudo e nada se invoca. Deus não existe para o cético, que não acredita na sua existência. Seu pensamento é um cubo hermético, onde só cabe a lógica e a ciência. Vamos raciocinar com lógica, fazendo um exercício de inteligência, esquecendo a abordagem teológica, apontando para toda a existência. Partindo do simples para o complexo, quando olhamos para uma cadeira, do pensamento e inteligência é reflexo, por muito que não se queira. Pois não há mesmo nada que nasça de geração espontânea, sempre há inteligência associada com a ação do homem simultânea. Complicando um pouco mais, olhando para o nosso planeta, questionar não será demais. Como surgiu esta coisa porreta? Olhando com atenção a natureza, vemos plantas, árvores e animais. Que engenheiro criou tanta beleza? Deve ser inteligente por demais. Baseada na lógica, esta conclusão, ainda mais poderemos questionar. Se prestarmos muita atenção, para o universo iremos observar. E a questão se repete novamente. Planetas e universos são aos milhões. Não são de geração espontânea, certamente, e assim chegamos às conclusões. Só uma inteligência suprema, sendo de todas as coisas a causa primária, é que pode ser a base deste sistema onde toda a lógica é igualitária. Então, Deus é algo que existe, de inteligência inimaginável. Já a nossa ignorância persiste, bem de forma sustentável. No entanto, quando se questiona, damos um passo na evolução. Quando a lógica vem à tona, prestamos muito mais atenção. Temos na nossa doutrina, e logo na primeira questão, a resposta que fascina é baseada sempre na razão. Então, o que é Deus? Eis a primeira interrogação. Todos os religiosos e ateus precisam de estudar a lição. No livro do Espírito está a resposta. Urge estudá-la com muita atenção. É sem dúvida uma nova proposta, baseada no raciocínio e na razão. Se de Deus e da sua existência não acreditas e ainda duvidas, há que ter muita paciência. O entendimento virá noutras vidas. E é isso, o entendimento virá com certeza noutras vidas, porque todos nós temos uma maturidade espiritual, todos nós. Chegou um momento em que realmente a doutrina, no meu caso, por exemplo, eu andei 50 anos afastado de Jesus e da doutrina. Se há 20 anos me viessem falar da doutrina e da ciência espírita, eu dizia, isto está tudo louco. Eu olhava para a minha mulher quando ela começou a lançar a sementinha
eu super cético, anticristo, e vi ela a ler Memórias de um Suicida, e eu dizia, está tudo maluco, passo o termo, desculpem lá a expressão, como é que um suicida tem memórias? Pois, caros irmãos e irmãs, foi o primeiro livro espírita que eu li. Comecei logo bem. Quem é que daqui já leu Memórias de um Suicida? Aconselho. Leiam. Aconselho. Muitas das vezes nós colocamos, mas afinal de contas, quem somos nós? O que é que nós andamos aqui a fazer? Já alguém aqui já pensou nisso? Já alguma vez se questionou? Possivelmente até antes de vir para a doutrina espírita. Mas o que é que eu ando aqui a fazer? Quem sou eu? O poema que eu vos trago tem precisamente o título Quem sou eu? E este poema fala-nos de muitas coisas. Ainda hoje no Porto houve um irmão nosso que disse, posso aproveitar esse poema para fazer uma palestra? Com certeza. Está a falar da doutrina. Este poema faz referência à imortalidade da alma, faz referência ao facto de nós virmos cá como homens, como mulheres, faz referência a uma série de coisas, à lei causa e efeito. Então vamos questionar e vamos refletir. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou alma em peregrinação. Já fui Galileu noutra reencarnação. Andei perdido lá pela Galileia. Devo ter morrido de barriga cheia. Fui rico e pobre, passei fome, até fui nobre, o que me consome. Pois que a minha nobreza não era de sentimentos, era cobiça e riqueza, tratava todos como jumentos. Quem sou eu? Sou alma em peregrinação? Sou alguém que sofreu por não saber o valor do perdão? Em Roma fui combatente, na Grécia fui mulher, era de veras prepotente e menina de aluguer. Já fui sefardita, na Península Ibérica, fui mulher muito bonita nas terras da América. Fui amante apaixonado por um amor impossível, matei revoltado, tornei-me imprevisível. Mais para a frente sofri as consequências dos atos, as dores que aos outros cometi, lembram-me de dolorosos relatos. E agora vem a lei causa e efeito. Nasci sem mãos nem braços, para não matar mais ninguém. Com inimigas criei laços. Uma delas foi minha mãe. Aprendi então a amar e a sentir a força do perdão. Onde é que isto vai parar? Sou alma em peregrinação. Fui padre e sacristão, ligado sempre a Jesus, mas nessa reencarnação não aceitei a minha cruz. Em vez de sua palavra espalhar, usufruí de muitas regalias. Comia, não parava de engordar e só pelos ricos tinha empatias. Aos pobres, coitados, em grande chinfrineira, eram todos açoitados com pau de marmeleira. Nas escadas da igreja, de falsidade me vestia, pão rijo servia em bandeja, no desprezo persistia. Lei causa e efeito. Morria nafado, renasci diabético, passei fome e maltratado, morri esquelético. Mas afinal, quem sou eu? Sou alma em peregrinação, que já muito sofreu por não prestar atenção. Sou alma em peregrinação, errando constantemente, mas sempre em evolução, aprendendo paulatinamente. Sou alma em peregrinação, em direção ao Pai Celestial. A promessa nesta reencarnação é fazer o bem e não o mal. Ora, se nós realmente conseguirmos cumprir o fazer o bem e não fazer o mal, já estamos, com certeza, no bom caminho. Quero-vos trazer também aqui uma experiência pessoal, embora esta experiência pessoal tenha a ver também com algumas experiências de outros irmãos e irmãs que me contaram a sua primeira vez. Há aqui alguém que seja a primeira vez que está a entrar num centro espírita? Não. Ótimo. Mas de qualquer maneira, com certeza que todos vocês têm uma história para contar. Nós sabemos que grande parte daqueles que vêm a um centro espírita vêm pela dor, lamentavelmente. Enfim, será pela dor, mas também há aqueles que virão para tentarem conhecer, para tentarem melhorar um pouco como espíritos imortais que somos. E então, esta foi a minha experiência e de alguns irmãos também.
Vou aqui com todos partilhar a minha primeira vez num centro espírita e entrar com pensamento de malvadez. A ignorância e o medo levam a uma postura errada, tal qual a do padre Quevedo, de atitude mal fundamentada. Quem me levou foi uma mulher que, por sinal, com ela estou casado. Eu nem imaginava sequer o que havia daquele lado. Atento e de faca na liga, e a ver o que lá se passava, preparado para qualquer briga, as mãos com vigor esfregava. Sim, porque um homem sério tem de estar preparado. Como tudo era um mistério, atento estava, não fosse roubado. Minha mulher sorria nervosa, sem saber o que dizer ou fazer. Minha atitude enchava ansiosa, com medo de má ação viesse a ter. Pela porta lá passei, desconfiado e atento, lentamente caminhei com atitude ciumento. Muitos se abraçaram e beijaram a mulher que eu não largava. O que será que pensaram? Minha mente tudo gravava. Lá larguei a sua mão, foi então a minha vez. Todos me sorriram sem razão e logo a frieza se desfez. Senti amor naquela casa e também sinceridade. Era calor de suave brasa que me aquecia de verdade. Olhei ao meu redor e vi cadeiras alinhadas. Já tinha passado o pior. Sentei-me de pernas cruzadas. Mas logo as descruzei, entraram todos em oração. Vou endireitar as costas, pensei, para prestar mais atenção. Começaram a falar de Jesus e, sem nada me aperceber, lágrimas saltei como raios de luz que iluminavam todo o meu ser. Que estranha e agradável sensação, que a experiência estava a vivenciar, aquela pequena e singela oração fez com que não parasse de sonhar. Sonhei que um homem de sandálias me abriu os braços para me receber. Em atitude amorosa e sem represálias disse: muito trabalho aqui vais ter. E assim foi a primeira vez e nunca mais lá saí. Agora trabalho e vejo com lucidez. Foram as vestes de Jesus que vesti. E é isso. Quando nós nos propomos a servir Jesus, com certeza que não paramos de trabalhar e continuamos no caminho certo. É evidente que o que eu tento ser sempre, ou pelo menos, enfim, há sempre essa tentativa que é ser sempre um bom rapaz. Ou seja, tornar-me sempre uma pessoa melhor. E a doutrina espírita tem-me ajudado muito nesse sentido. A doutrina espírita mostra-me realmente como ser um bom rapaz. O poema que eu vos trago aqui de um bom rapaz tem muito a ver com aquilo que se faz ao longo da existência. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Sabemos isso. Mas será que conseguimos pôr em prática esses conhecimentos? Será que conseguimos pôr em prática os conhecimentos da doutrina espírita? Será que eu estou a tentar ser um bom rapaz? Essa é uma questão que todos nós poderemos colocar a nós próprios e tentarmos ser sempre um pouco melhores em cada dia que passa. Este exemplo, este poema que eu vos trago aqui é um poema que eu tenho uma especial... eu gosto dele de uma forma especial, porque o que eu costumo dizer é: não me importava nada de vivenciar o que este ancião vivenciou. Mas para isso sou capaz de ter que esperar mais umas 10.000 reencarnações e estou a ser otimista. Bom, uma criança à beira de um lago, a água com um pau remexia, um ancião em tom de afago acercou-se, desejando bom dia. De seguida lhe perguntou o que estava a fazer naquele lugar. Levantando sua cabeça, olhou a um ancião que estava a questionar. Numa calma desconcertante, com os pequeninos olhos a brilhar, em voz suave e reconfortante, disse: estou aqui para te levar. O ancião estranhou a resposta e logo perguntou ao menino. Não entendia aquela proposta, pois desconhecia o seu destino. Para onde me queres levar? Perguntou um pouco confuso. Pois tenho ainda de trabalhar, justificou ao estranho intruso. Todos os dias por ali passava, sempre sozinho no seu passo. De bengala que o amparava, movia-se com desembaraço. Agora estava ali uma criança, com uma estranha desenvoltura, transmitia muita confiança,
serenidade e também brandura. A resposta não se fez esperar. No íntimo, o ancião já suspeitava. Passou toda a vida a ajudar o pobre que diariamente amparava. Para o nosso Pai vou-te levar, pois é chegada a tua vez de colher em vez de semear, retorquiu o menino com lucidez. Naquele mesmo instante, algo estranho se passou. Numa emoção contagiante, em frente ao lago se ajoelhou. Aquele menino envolto em luz, que com o brilho ofuscava, amorosamente disse: sou Jesus, que sempre te acompanhava. Quando o brilho se desvaneceu, um alto vulto tornou-se visível. O coração do ancião estremeceu. Via o que julgava ser impossível. E logo Jesus o abordou. Sozinho nunca estiveste. O teu próximo de ti logrou pelo amor que sempre deste. Ao nosso Pai vou-te levar, pois chegou a tua hora. Em meu nome soubeste amar, é chegada uma nova aurora. Deu a mão a Jesus e largou a bengala. Envolta em sua luz uma certeza se instala. A certeza de dever cumprido traz-lhe tranquilidade e paz. Dá graças a Deus pelo bem vivido e por ter sido um bom rapaz. Pois é, 10.000 reencarnações, isso é capaz de ser curto, não é? Para eu ser recebido por Jesus, talvez mais tarde. Mas todos almejamos realmente, nem que seja recebido por um pai, por uma avó. Mas para isso temos que realmente ter algum merecimento, não é? E este poema, eu não sei, eu penso que já li aqui este poema, mas eu volto a ler porque possivelmente não estariam aqui algumas irmãs e irmãos na altura em que eu li este poema. Será que morri? Esta é uma irmã que partiu, passou a perturbação da morte e nós na doutrina espírita podemos estudar também o que é isto, perturbação da morte. Enfim, e aqui no final do poema não posso pedir que seja Jesus a vir ter comigo, mas gostaria muito que fosse algo idêntico como esta irmã, mas para isso teve que merecer. Com certeza mereceu, com certeza que fez, enquanto encarnada, fez caridade, foi indulgente, enfim, todas essas atitudes que nós sabemos que temos de, pelo menos, tentar cumprir, enfim, ao máximo, com amor, com carinho e sem vaidade. Estarei eu mesmo morta? Para além de estar a falar, sentir-me um pouco torta, penso não estar a sonhar. Sinto as mesmas dores, tenho uma fome imensa. Será que os dissabores perduram sem pedir licença? Que coisa estranha é esta? Vejo toda a família reunida, comida na mesa e em festa, vestidos de preto e tez caída. Vejo um enorme caixão no meio da sala de estar. Numa festa, esta decoração não faz sentido. Vou reclamar. Falo com o meu pai, que come sem vontade. Não me liga e dali sai. A tristeza me invade. Por que é que ele me ignora? Não entendo mesmo nada. Minha cabeça anda à nora. Começo a ficar preocupada. Mas afinal de contas, tudo isto é estranho. Estas pessoas são tontas, ou me irrito, ou me contenho. O caixão lá continua fechado a 7 chaves. Querem levá-lo para a rua e ninguém coloca entraves. Minha mãe lá apareceu pedindo em genuflexão. É a minha filha que morreu, abram por favor esse caixão. Até eu estava curiosa para saber o que continha e de forma cuidadosa lá abriram a caixinha. Passei por todos sem dificuldade e lá para dentro espreitei. Era o meu corpo, na verdade, e logo de alívio respirei. Afinal tinha mesmo morrido, mais viva que nunca estava, contente por não ter sofrido, esperançosa aguardava. Afinal morrer não custa, custa é saber viver. Fui correta e sempre justa, algo de bom vai acontecer. Senti uma enorme leveza, levitei para fora dali. Se fui pobre ou princesa, grata estou aos que servi. Espalhei muita alegria, mesmo com a alma sofrida. O meu coração a todos se abria. Colho a recompensa merecida.
Sinto alguém a aproximar. Vem envolto em muita luz, num sorriso e murmurar: quem me enviou foi Jesus. Então, não me conheces? Olha que bem mais nova estou. Estás sempre em minhas preces. Sou a avó que sempre te amou. De mãos dadas em alegria, pelo reencontro abençoado, enquanto Jesus nos envolvia, agradecíamos ao Pai amado. A questão que se coloca é: quem não gostaria de ser recebido por uma mãe, por um pai, por um amigo, por um filho? Eu penso que temos que fazer também algo enquanto estivermos neste plano para merecermos, porque isto é um merecimento. Nós estamos a refletir, vamos continuar a refletir, e eu trago aqui uma pequena história. Uma história de alguém que não conseguiu perceber, toca em vários assuntos, não conseguiu perceber que morreu, não conseguiu perceber que cometeu suicídio, não consegue perceber por que razão é que teve aqueles pais, mas no final da história, a moral da história, acho que todos nós devemos bebê-la, interiorizá-la e tentarmos chegar até ela, porque nós vamos chegar até ao final dessa história e será, com certeza, e desejo a todos que seja o mais breve possível. Esta é uma história como outra qualquer. Ficará na memória, pois atenção requer. É contada na primeira pessoa, pois vou com todos partilhar. No meu íntimo ainda ecoa a tristeza e vontade de chorar. Se o arrependimento matasse, teria com toda a certeza, como Jesus, dado a outra face para terminar em beleza. Quando ainda em criança, fui pelos pais abandonada, perdi a fé e a esperança de pelo amor ser criada. De orfanato em orfanato, fui crescendo sem amor. O que em mim cresceu de facto foi o ódio e o rancor. O que eu tinha em mente era apenas a vingança. Fui alimentando somente uma atitude de desconfiança. Andei de família em família, nunca tive grande atenção, era tratada como mobília, mudava de casa sem razão. Assim fui crescendo, sem qualquer tipo de fé. Na vida fui aprendendo a vencer e a ficar sempre de pé. Não importava a maneira para alcançar os objetivos, era com os outros traiçoeira, espezinhava sem motivos. Comecei duramente a trabalhar, pensando apenas no dinheiro. Nunca soube o que era amar, só pensava no milhalheiro. Imensos recursos acumulei, mas tinha um só pensamento: vingar meus pais pelo que passei. Vivia com esse ressentimento. Construí um império mundialmente conhecida, pratiquei o impropério da vingança merecida. A vida é sábia e muito matreira. Meus velhos pais me procuraram, recebi-os de forma sobranceira, humildemente para mim olharam. Expulsei aqueles maltrapilhos, a vingança estava cumprida. Veio-me a imagem de filhos abandonados e sem comida. Pensava eu que ficaria contente com aquele feito. Tinha sonhado com o dia da vingança a preceito. Fui assolada por tremores, não me sentia vencedora, tinha passado horrores e sentia-me ainda credora. Os olhos humildes dos meus pais perturbavam-me diariamente. Era desagradável por demais e em sonhos constantemente. Mas por que razão continuava a ter aquela estranha sensação? Afinal de contas, eu não os amava, não percebia a verdadeira razão. Mas um dia o arrependimento fez em mim a sua morada. À tona veio um sentimento diferente quando fui abandonada. Foi então que decidi ir à procura de meus pais. Muito tempo perdi, esperando não ser tarde demais. Onde moravam sempre soube, e agora ali me encontrava. No meu coração sempre coube algo desconhecido que me guiava. Bati à porta e logo foi aberta, surgindo uma feliz criança, respondeu a sorrir e muito esperta. Meus pais tinham feito a mudança. Já não moravam mais ali, já tinham ido para o céu. Fechei os olhos e me senti acusada, como se fosse um réu. Corri de maneira descontrolada pelas várias ruas sujas e escuras. De maus pensamentos fui assolada,
de sugestões e horrendas gravuras. Em permanente desespero, por não poder voltar atrás, a vida sem sentido e tempero, só o suicídio me traria paz. Para casa me dirigi, com uma decisão tomada, como morrer, já decidi, vou terminar pendurada. Mas no percurso atribulado, algo me chamou a atenção. Tropecei e caí para o lado, amparei-me a um corrimão. Nesse instante reparei num cartaz apelativo. Sem nada a perder, entrei. Parei o pensamento destrutivo. Viver é a melhor opção. Era o que dizia o cartaz. Veio colidir com a minha decisão. Vou ver, mas não voltarei atrás. De um centro espírita se tratava. Julguei que estava a delirar. Do setembro amarelo se falava e isso começou-me a perturbar. Lá me sentei então, nas últimas filas da sala. Começaram com uma oração e logo a calma se instala. Sossegada foi então que vi um casal que me fitava. Com aquele olhar estremeci e logo o medo se instalava. Como é que era possível? Os meus pais tinham morrido, mas o olhar era inconfundível e o suicídio eu não tinha cometido. Bem mais novos estavam. Eu, confusa e surpreendida, ao dizer que me amavam, senti-me ainda mais perdida. Pediram perdão pelo abandono, quando na terra comigo o privaram. É nessa altura que me emociono. Eles, em genuflexão, muito choraram. Foi então que percebi a misericórdia divina. Agora sei que morri e o reencontro me fascina. A oportunidade que Deus me deu para perdoar os meus pais foi uma luz que em mim acendeu para aprender a amar muito mais. Os olhos humildes e brilhantes com que os meus pais agradeciam tinham mais valor que diamantes. O amor e perdão em mim cresciam. Sei agora que teremos nova prova a superar. Mais uma vez conviveremos. Teremos, pois, de reencarnar. Poderão, pois, todos perguntar: mas isto repete-se eternamente? A resposta é: o sofrimento irá parar quando amarmos incondicionalmente. Quando realmente amarmos incondicionalmente, com certeza que não teremos possivelmente necessidade de reencarnar. Estaremos do outro lado da vida a ajudar aqueles que precisam, enfim, de ser ajudados. O poema que eu vos trago aqui, este aqui tenho a certeza que já o li cá. É o tal poema que no Barreiro me disseram: bom, isto é Diálogo de Gêmeos. Recordam-se do Diálogo de Gêmeos? Não. Isabel? Não. É um Diálogo de Gêmeos que estão na barriguinha da mãe. Este irmão do Barreiro disse-me: bom, se olharmos para o útero da mulher como o planeta Terra, então tudo o que se passa à volta são as várias moradas do meu pai. Ou seja, os universos, etc. E eu aceito essa interpretação. Embora a interpretação inicial, a minha ideia inicial, a nossa ideia inicial, porque este poema foi escrito psicografado em cerca de 10 minutos, a inspiração saiu e veio tudo ao mesmo tempo, e diz assim: isto também tem a ver com um pouco com que se calhar com todos vós já haveis sentido, com certeza, que é quando descobrimos a doutrina espírita. Eu, pelo menos comigo, isto aconteceu, deixo para vocês pensarem ou recordarem. Descobrimos o tesouro, eu descobri o tesouro. Ao descobrir a doutrina espírita, eu descobri o tesouro. E o que é que eu faço? Das duas, uma, ou sou egoísta, ou então não sou egoísta e partilho com todos. Com quem é que nós vamos partilhar? Com aqueles que nos são mais queridos. Ou familiares, ou os amigos mais íntimos. E aí também me apercebi que por muito que a pessoa tente explicar, o outro lado ainda não está preparado para, enfim, para receber a novidade. A mesma coisa se passou comigo, com certeza, e com certeza todos vós tereis uma história idêntica a esta que eu estou aqui a contar. E diz assim: ainda no ventre da mãe, 2 bebés entram em diálogo. É como um simulacro, porém, no exterior ocorre algo análogo. Questiona o primeiro bebê: o que será que há no outro lado?
Responde o outro sem fé. Nada, disse quase irritado. E mais ainda acrescentou: estou aqui tão quentinho, ouço música relembrou neste abençoado ninho. Não existe nada lá fora. Aqui comemos e bebemos. Somos embalados a toda a hora. Se o cansaço vem, adormecemos. Mas o outro bebê, mesmo nada convencido, inundado numa outra fé, questionou: tens ouvido? Para além da música que falas, ouço outros estranhos ruídos. Deve haver muitas outras salas com seres muito mais evoluídos. Não me sinto feliz aqui. O que se passará lá fora? Apesar de gostar de ti, preferia ir-me embora. Não digas patetices, retorquiu o outro irmão. Aqui somos felizes, afirmou com convicção. Foi naquele preciso momento que aquele espaço estremeceu. A luz no fundo do alojamento fez tremer de medo o bebê ateu. Foi diferente com o outro bebê, com o que estava a acontecer. Entusiasmado, colocou-se de pé, sentindo um novo renascer. Foi o primeiro a sair daquele exíguo espaço, a chorar e também a sorrir, mexia-se com desembaraço. A sua felicidade era imensa. Suas questões tinham resposta. Afinal, não era uma crença, era a esperada e nova proposta. Enquanto chorava de alegria, olhou para cima e viu o irmão. Ainda lá estava, de medo tremia, e logo acenou com sua mão. Enquanto o tranquilizava, seu irmão, ao vê-lo chorar, com mais medo ficava, tudo fazia para lá ficar. A expulsão era inevitável, e logo daquele lugar saiu, em choro descontrolável, no colo de sua mãe caiu. Seu irmão já lá estava, sentiu calma contagiante, o calor dos lábios que o beijava era estranho, mas reconfortante. Afinal, o seu irmão, dentro do seu saber, tinha mesmo razão. Havia mais a conhecer. Que ensina nesta história? Que útil lição se pode tirar? O espiritismo é convocatória para a ignorância se enterrar. Muitas vezes não queremos ver, simplesmente pela nossa teimosia, mas virá o dia que irá acontecer, o nascimento de um novo dia. Nessa altura, então, falaremos da doutrina e da fé raciocinada e logo para o alto olharemos, gratos pela oportunidade dada. Eu agradeço todas as noites na minha prece, antes de deitar, o facto de eu ter, nesta encarnação, a bênção de conhecer a doutrina espírita, que me faz olhar, enfim, a vida de uma forma completamente diferente. Eu recordo-me da minha esposa que entrava em pânico quando ouvia as notícias de tsunamis. Agora, com a doutrina espírita, já olha as coisas com outros olhos, porque nós sabemos que quanto mais conhecimento temos, mais fácil é de entendermos tudo o resto que nos rodeia. Eu penso que grande parte das pessoas que aqui estão são espíritas. Há alguém que não seja espírita nesta casa? Ok, temos ali um irmão. Então, não é só para o irmão este poema, é para todos nós, essencialmente para nós espíritas. E a questão que se coloca é, e talvez aquele irmão também pode colocar, mas o que é isso? Ser espírita, o que é? Se eu conseguir encontrar, ser espírita, o que é? Vamos relembrar. Nós estamos hoje aqui a refletir. E isto é para todos nós refletirmos também. Ser espírita, o que é? É ser uma pessoa boa? É estar envolto em fé e que a ninguém magoa? Engane-se, pois, se assim julgar, espírita é alguém que erra, é uma alma a aprender a amar e com o seu âmago em guerra. Tem algum conhecimento sobre a lei causa e efeito, mas entra em esquecimento quando lhe faltam ao respeito. Faz um esforço tremendo para corrigir más tendências. A pouco e pouco vai colhendo o fruto das suas imprudências. Tenta ser sempre indulgente, mas se a situação descambar, a paciência faz-se ausente e volta uma vez mais a errar.
Após esta breve explicação de ser um espírita verdadeiro, facilmente chega-se à conclusão de enfrentar um denso nevoeiro. O espiritismo é uma ferramenta que o espírita tenta usar bem, mas quando mal a movimenta, magoa o próximo. E assim também. Perante todas estas situações, há que este enigma desvendar. A resposta para todas as questões é simples, mas difícil de aplicar. O que é que será que Jesus faria perante determinada situação? Ao segui-lo como verdadeiro guia, o espírita será, pois, um bom cristão. Então chegamos à conclusão: ser espírita é tarefa laboriosa. Ser espírita é ser bom cristão, é ser pessoa prestável e caridosa. Se ainda continua na incerteza do que é ser um espírita bondoso, do lixo mental, faça uma limpeza e deixe de ser egoísta e vaidoso. Vai então encontrar a felicidade. Não importa se é espírito ou não, sempre que praticar a caridade, sentirá a fragrância da salvação. Nós sabemos, fora da caridade, não há salvação. E é claro que não interessa se é espírito ou não. Agora, como diz o Divaldo, vale mais um ateu que pratica todos os dias a caridade, ama ao próximo como a si mesmo, do que o espírita que vai todos os dias ao centro e fora do centro. Logo na primeira oportunidade esquece daquilo que aprendeu dentro de casa. Eu acho que o Divaldo deve ter razão. Eu não sei que horas são, eu estou a ter um insucesso incrível, não estou a ver ninguém a dormir, mas juro, prometo não estar quase a acabar e depois podem descansar à vontade. Eu vou aqui concluir, se me permitem, e se houver depois algumas perguntas que queiram fazer, estarei disponível para as responder. Mas eu vou terminar precisamente com um poema que para mim é um poema curto, mas fala um pouco naquilo que a doutrina espírita fala também, da reforma íntima. A doutrina espírita foi o único local onde eu ouvi falar, foi reforma íntima. O que é isso, reforma íntima? Quando a pessoa diz assim, eu já fiz a minha reforma íntima. Não, eu não concordo. Quem melhor do que aquelas pessoas que estão connosco para olhar para nós e ver, junto de nós, se realmente houve alguma mudança para melhor. Quando o meu pai um certo dia veio ter comigo a chorar e diz, filho, como estás diferente? Oh pai, fiquei alarmado, nunca tinha visto o meu pai chorar. Mas estou diferente porquê, pai? Para melhor, filho. Foi quando eu já estava na doutrina, quando a doutrina espírita já estava a sair de mim. E então, quando eu olho para este poema, eu tenho que o ler todos os dias, para não me esquecer. Já não odeio, não guardo rancor, já não receio viver o amor, já não venero as sombras do mal, já sei o que quero, o verdadeiro, o essencial. Já não tenho medo de viver a vida, já não guardo segredo, sinto a mais fluida, já não desejo mal a ninguém, já não pelejo, sei o que me convém, já vivo em paz, creio em Jesus, já sou um bom rapaz, sei quem me conduz, já caminho seguro e peço em oração o mal no meu futuro, já não. Caras irmãs e irmãos, obrigado pela vossa atenção